Paz, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é quinta-feira, dia 31/7, o último dia do mês de julho. Glória a Deus. Hoje a gente vai estar lendo no livro de Colossenses, no capítulo 4, os versículos 5 e 6, que dizem assim: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Como a palavra de Deus é perfeita, né? Igual a gente sempre fala, ela tem resposta e ensinamento para todas as coisas. E eu achei legal esses dois versículos, porque eles ilustram e agregam também aquela questão que a gente tem falado, e a pastora Marli também tem falado, sobre a questão da gente não agir no automático, né? Da gente não ser cristãos engessados, né? Quando a gente for falar com as pessoas, quando a gente for ensinar e testemunhar, que a gente possa aproveitar as oportunidades e que a gente possa olhar com um olhar ali para a situação e entender que cada pessoa é de um jeito, que cada situação pede uma palavra e que a gente não faça tudo no automático, sabe? Igual assim, nas últimas evangelizações que a gente fez, acho que as duas últimas, a gente tem tentado uma outra abordagem com as pessoas do que a gente usava no começo. E foi por orientação da própria pastora. E uma coisa que a gente tem frisado, né, é que aquele guia, né, que eu passo para vocês, ele é para orientar, mas não que deva ser daquela forma, né? A gente sempre fala que o Espírito Santo que tem que nos guiar, né? Que tem que nos guiar nas palavras, que a gente precisa se deixar ser usado por Ele, né? Para que a gente possa falar o que tem que ser falado para aquela pessoa, né? Abordar, cada pessoa é única, né? E abordar cada uma, né, da maneira que tem que ser. Por isso que a gente precisa estar muito firme, fazendo jejum, orando, buscando na palavra, né? Para a gente estar cheio, sempre cheio do Espírito Santo de Deus e cheio de conhecimento da palavra, para a gente poder abordar ali cada pessoa da maneira que tem que ser feito, né? E para que o Espírito Santo possa usar das nossas vidas, né? E essa palavra, ela vem falar muito sobre isso, né? Da gente ter a sabedoria para falar, saber como e quando falar, que jeito falar. E aqui no versículo 6 fala: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada. Lógico, o pecado, ele é errado e a gente sabe disso, e a gente não tem que ficar usando só de palavras doces, né? Quando a gente vai falar sobre isso, a verdade precisa ser dita. Jesus, ele falava a verdade, doa quem doesse, né? Era sempre falado o que tinha que ser falado, né? E não era nada assim, né? Ele não era nada assim, não ficava passando pano, sabe? Não era aquela coisa assim, eu vou falar isso com cuidado, porque senão a pessoa vai ficar magoada, né? Não era assim. Mas a gente precisa ter a sabedoria para falar, né? A gente precisa falar a verdade ela precisa ser dita, mas a gente tem que ter sabedoria para usar das palavras, porque ainda mais no tempo que a gente vive hoje, onde as pessoas estão correndo, a gente precisa ter esse discernimento e saber como falar e quando falar, porque às vezes você vai chegar com uma palavra tão ríspida, logo de cara assim, e a pessoa vai correr, ela não vai querer ouvir o resto. A verdade, ela tem que ser dita, mas que a gente possa fazer isso com a sabedoria. O Espírito Santo de Deus é que nos dá a sabedoria, não somos nós, não é do nosso jeito.
Por isso a importância da gente estar sempre jejuando, orando, né? Tá sempre ali em comunhão com Deus, buscando aprender na palavra, para que a gente consiga deixar Ele agir e para que a gente não faça nada na força do nosso braço. Essa foi a mensagem de hoje. Espero que possa agregar aí na vida de vocês, agregou na minha. Essa questão, né, de como a gente falar, de como a gente abordar, se a gente tem que já chegar ali metendo o pé, igual diz o Guilherme, ou se a gente tem que ser manso, é uma coisa assim que eu, pelo menos, eu sempre fico muito na dúvida, mas a palavra de Deus, ela é clara e ela vem esclarecer isso. A gente precisa ter sabedoria. Existe tempo para todas as coisas. Amém? Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia. Louvado seja o Senhor. Como é bom saber que temos, ó Deus, um Pai que cuida tão bem de nós e que nos trouxe aqui, Senhor, através da Bíblia, todos os ensinamentos que nós precisamos. Para todas as dúvidas, ó Pai, aqui nós encontramos a resposta. E muitas vezes quebramos a cabeça e ficamos ali pensando como devemos agir, como devemos fazer em cada situação, ao invés de buscar, Senhor, na Tua palavra, o aprendizado, a orientação correta para aquele tipo de situação. E aqui o Senhor vem, Pai, nos ensinar que nós devemos, ó Deus, ser sábios com as palavras. A verdade, ela deve ser ministrada. Mas também, Senhor, aqui o Senhor diz para que sejamos sábios, para que a nossa palavra seja temperada com sal, que possamos, ó Deus, falar a Tua verdade, ministrar, evangelizar para as pessoas com cuidado, com sabedoria e com amor pela obra. Peço, ó Deus, que essa palavra, assim como falou comigo, venha falar com os meus irmãos e que possamos, Senhor, ser aperfeiçoados, ó Deus, para realizar essa obra que o Senhor nos designou, que é levar a Tua palavra, fazer o evangelismo em tempo e fora de tempo. Peço ainda, Deus, cuida dos meus irmãos, guarda, Senhor, a quinta-feira deles, que o Senhor nos conceda, Senhor, uma quinta-feira abençoada pelo Senhor. Desde já te agradecemos, ó Pai, porque cremos que o Senhor está sempre cuidando de nós e que tudo está sob o controle do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau.